Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mais uma vez, o Flamengo consegue recuperar um time que está em crise. Esse é o lema do Flamengo em 2022. Foi assim contra o Atlético Paranaense, que não ganhava de ninguém, ganhou do Flamengo. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Internacional, e foi assim contra o Bragantino, e agora contra o Atlético Mineiro. Está em crise? Chama o Flamengo. E nesse vídeo eu separei para vocês o programa Sport Center, onde o Zinho fala exatamente o que a gente, torcedor, está sentindo desse elenco pífio. Jogadores sem compromisso, jogadores que não respeitam, não honram a camisa do Flamengo, não honram os mais de 45 milhões de torcedores. E a diretoria, o que é que faz? Bate palma, achando tudo isso muito bonito. Quero deixar os créditos desse vídeo para a ESPN, o link está aqui na descrição do vídeo. Convido vocês a deixar seu like, se inscrever no canal não vermelho aqui embaixo, inscreve-se. Acione o sininho das notificações porque você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo do Flamengo aqui no canal. Ultimamente são só vídeos com notícias péssimas desse time do Flamengo. Mas deixa lá o seu like, se inscreve, é de graça. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A gente já começa vendo então os dois gols do Atlético em cima do Flamengo no Mineirão. Primeiro, Nacho abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Léo Bertozzi, boa noite, Léo. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Fábio, boa noite, Zinho, Simon, fã do esportes. Tava com a cordinha da guilhotina ali pronta para ser solta o Turco Mohamed, mas se precisava dar uma resposta forte ao Atlético depois de 4 jogos sem vencer, a resposta veio. Atuação muito sólida, primeiro tempo dominante, no segundo controlando bem os espaços, cedendo muito pouco ao Flamengo. Ademir veio do banco aproveitar essa bola escorada pelo Hulk, selar aí o 2-0 e dar alguns dias de paz, já que na quarta-feira tem reencontro aí com o Flamengo agora pela Copa do Brasil. Pois é, os dois times voltam então a jogar pela Copa do Brasil no meio de semana, mas olha só aí o Hulk aparecendo e também, claro, o Ademir, que tinha saído do banco, né, Léo, como você falou, para fazer então o segundo gol do Atlético. Tudo bem, Fábio Luciano? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Boa noite a você, boa noite ao Léozinho, que vai estar com a gente também. Boa noite a todos. Um jogo muito equilibrado, na questão de posse de bola, principalmente, né? Um jogo de muita marcação, Bruno, poucas oportunidades de gol, principalmente do Flamengo, que chama atenção, né? O Flamengo que acabou perdendo o Bruno Henrique no último jogo, com a entrada do Vitinho. Mas foi um time que hoje produziu muito pouco, né? Que deu espaços para o Atlético Mineiro no primeiro tempo, principalmente pelas beiradas do campo. E um time que produziu pouco, que não criou muitas chances de gol, né? A gente está vendo aí, as principais chances do Flamengo hoje saíram dos pés do Andreas, num chute de falta, na cobrança de falta. E depois, após a cobrança, ele acaba criando uma outra possibilidade com a defesa do Everson. Vitória importante para o Atlético, como o Léo disse, porque traz um pouco mais de tranquilidade para o Turco e aproxima o Atlético na pontuação de Palmeiras e Corinthians. Tudo bem, Zinho? Tudo ótimo, Bruno. Um abraço para você, Fábio Luciano Capita, Bertozzi, fã de esporte. O Flamengo praticamente, assim, eu até assisti a entrevista do Arão pós-jogo, dizendo que tem muita coisa para acontecer. Tem, muitas rodadas ainda para acontecer, mas pelo desempenho, pelo que vem jogando, pela mudança de treinador, pelo comportamento dos atletas, teria que o Flamengo voltar a ser aquele lá de 2019 para emendar aí uma sequência de vitórias muito grande e torcer muito para que adversários que estão no momento muito bom caiam nesse momento que o Flamengo está. É melancólico, né? O Flamengo, assim, jogadores abaixo tecnicamente, taticamente, fisicamente, porque correm errado. Um time muito desorganizado, um time sem transpiração nenhuma, sem inspiração nenhuma. Um time que fica dependendo sempre de uma Arrascaeta, fazer alguma coisa diferente. Isso é muito pouco, pela grandeza e pelos atletas que são. E aí pega do outro lado um time que estava pressionado, que o treinador aí estava, como disse o Bertozzi, com a guilhotina armada, e que a gente vê uma atitude totalmente diferente. Eu acho que até assim, essa cobrança em cima do Turco é exagerada,
ela tinha que ser dividida com os atletas. Se alguns jogos não ganhou, não foi só culpa do treinador. Eu, particularmente, acho que o momento hoje, o Atlético é muito superior ao time do Flamengo. O time, os 11 do Atlético, está muito acima do time do Flamengo. Foi demonstrado no jogo. Ganhou sem fazer muito esforço, não precisou disso. Ganhou pelo primeiro tempo com mais intensidade. Um segundo tempo até administrou o jogo, o Atlético. Porque do outro lado tinha um time que não oferecia nenhum poder ofensivo, nenhuma criatividade. Assim, como eu falei, melancólico. O Flamengo não dá nem pinta de que vai brigar por um título. Pode acontecer muita coisa no campeonato, mas pelo que eu estou vendo, é focar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, naquela coisa do mata-mata, pontos corridos, 10, 13 pontos atrás dos líderes, que a gente vê sólidos, consistentes. Muito difícil pensar num Flamengo sonhar ainda com um título brasileiro. E pelo outro lado, o Atlético está vivo demais. Eu, particularmente, acho que o Atlético é o grande time. O Palmeiras é o time sólido, organizado. Mas jogo de bola, qualidade de time, de elenco, eu gosto do time do Atlético demais. Passou aí um momento de empate, de dificuldade, de pressão, ser de empate no finalzinho do jogo. Mas se tiver essa atitude que teve contra o Flamengo, briga pelo título. Zinho, você falava na sua primeira participação de um Flamengo melancólico, mas você também falou que o Flamengo, de repente, pode apostar aí nas competições de mata-mata. Mas com essa melancolia toda, será que dá para brigar no mata-mata? É uma característica diferente, né? Os campeonatos do mata-mata, que é a decisão do campeonato. Vamos dizer, o Flamengo vai enfrentar o Tolima. O jogador tem que ter uma atitude de final de campeonato. Não tem outra chance. Se você perde para o Tolima, você está fora. Num campeonato de pontos corridos, aí vem aquele discurso. Mudança de treinador, mudança de sistema de jogo. Estamos ainda nos acostumando com a nova metodologia de trabalho. Muitos jogos pela frente. E aí a gente vai se recuperar, vamos ver o que a gente errou. Agora, no mata-mata, não dá tempo de você ficar falando isso, não. É a decisão. É ali que o jogador tem que chamar a responsabilidade, tem que chamar a idade, mas hoje tem que não se concentrar em todos os detalhes do jogo. Eu particularmente, aí eu não gosto de ficar muito de comparação. Mas euzinho, como atleta, esse jogo aí eu dou a minha vida, é um jogo da minha vida. Jogar contra o time que é o meu grande rival, é o jogo que todo mundo tem uma atenção muito maior. Um jogo como esse, você vence, dá uma moral. O Atlético Mineiro está com isso. Qual é o discurso agora? É o momento da reação do Atlético. Ganhou um jogo grande, um jogo importante, foi muito superior. A atitude dos jogadores, a postura do time, a intensidade, a vontade, a raça. Tá todo mundo falando isso do Atlético e com todo mérito. E aí é o que a gente fala, se mantiver isso, briga pelo título. O Flamengo não tem nada disso há muito tempo. Não é só com o Dorival, não. Antes já não tinha. Por isso que eu falei assim, você tá 13 pontos, tem dificuldade no elenco com contusão, com problema físico, com desgaste e com um baixo rendimento técnico da maioria dos jogadores. O Flamengo depende hoje que o Arrascaeta seja o cara diferente. Vocês viram o Gabigol no jogo hoje? Vocês viram o Everton Ribeiro no jogo hoje? Um jogador que até me agradou foi o João Gomes. Sim. Moleque com personalidade para marcar, para tentar alguma coisa, para ser mais ousado. Agora, o quarteto, o Vitinho, o pessoal da frente, inspiração zero, ajustes de jogar apoiado. Um pega a bola, você não tem opção. Você não viu opção, parece que está se escondendo. A gente sabe bem o que é isso, né, Fábio Luciano? A fase é ruim, tem cara que dá uma freadinha, não corre do mesmo jeito, não se apresenta do mesmo jeito. Deixa que o companheiro vai resolver. Me mostra um Flamengo assim, eu não vejo ninguém se apresentando para o companheiro. O Mateuzinho sempre apoiava pelo lado direito, muito pouco. O Ayrton Lucas, menos ainda. Inclusive, para mim, no gol, a falha maior é dele, do Ayrton Lucas. Sim. Porque há uma cabeçada no primeiro pau, a marcação é falha, sim, mas o goleiro se estica e faz uma defesa. E o lateral esquerdo não fecha na jogada. Deixa o Nath Fernandes sozinho. Isso é falta de quê? De atenção, de intensidade no jogo, de concentração no jogo.
ele aparece livre, o Nacho. Diferentemente do Atlético. Quando o Rodrigo Caio cabeceia para dentro, o Natan tá ali para tirar de cabeça porque o Pedro já estava entrando. Então são detalhes num jogo de atitude dos atletas, de comprometimento e de concentração que faz com que eu analise que o Flamengo, além de tecnicamente estar mal, a gente vê que a organização tática e a concentração de jogadores está muito abaixo. Aí o que me leva a crer? Que esses jogadores tenham uma atitude no sistema de mata-mata. Pelo menos numa Copa do Brasil e numa Libertadores, tenham esse tipo de comprometimento e de cobrança interna ali entre eles, para que possa, nas Copas, ter um resultado melhor. Porque no Brasileirão tá difícil.